Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Nós começamos o giro de notícias pela quarta turma. O seguro de vida recebido pela família de um mecânico morto em acidente de trabalho deverá ser descontado da indenização a ser paga aos familiares pela empresa. O mecânico trabalhava para a JVC Aerotax e faleceu em 2011 na queda de um helicóptero em Roraima. Em razão do acidente, a família recebeu R$ 227 mil de uma seguradora privada contratada pela empresa. A viúva e a filha do trabalhador também reivindicaram na Justiça do Trabalho indenização por danos materiais e morais. No processo, o TRT da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, declarou a responsabilidade civil da JVC pelo acidente e condenou a empresa ao pagamento de R$ 336 mil por dano material, além de reparação moral. O regional negou ainda o pedido da empregadora de que o valor do seguro privado recebido pela família fosse abatido da condenação. Segundo o TRT, as parcelas têm naturezas distintas. A indenização resultou do acidente por culpa do empregador e o seguro decorreu da morte do empregado durante o trabalho. A empresa recorreu. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do caso na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, explicou que o seguro de acidente do trabalho é uma obrigação a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, e não se confunde com o valor pago à família, que se tratou de seguro privado facultativo. Neste caso, o relator ressaltou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o valor do seguro é deduzível da indenização por danos materiais, decorrentes de dolo ou culpa do empregador por causa do acidente de trabalho. Estou conhecendo do recurso de revista e dando-lhe provimento para determinar o abatimento nos valores a título de indenização por dano moral com aqueles recebidos a título de seguro de vida em grupo e julgando prejudicado o pedido de deferimento de tutela provisória de urgência, bem como a reiteração do respectivo pedido. Por unanimidade, a quarta turma decidiu que o valor do seguro privado pode ser abatido da indenização destinada à família. Morte de um empregado por choque elétrico resulta em multa de R$ 100 mil à indústria Fox Plásticos da Amazônia de Manaus. A decisão é da segunda turma. O empregado morreu eletrocutado ao operar uma máquina injetora de plásticos. O piso sob a injetora estava úmido devido a um vazamento do duto de refrigeração. O Ministério Público do Trabalho constatou a falta de manutenção preventiva das instalações elétricas e o descumprimento de normas de saúde e segurança no trabalho, como a falta de equipamentos de proteção individual. Por isso, ajuizou a ação na Justiça do Trabalho. No julgamento do caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região manteve a sentença que havia condenado a empresa ao pagamento de R$ 35 mil ao trabalhador. O TRT argumentou que era preciso levar em conta a capacidade econômica da empresa, que havia fechado em 2007 com pouco mais de R$ 500 mil de faturamento. E lembrou que o próprio MPT reconheceu em audiência que, após o acidente, a empresa tomou medidas que atenuam o caráter pedagógico da condenação. Após recurso do MPT, o caso chegou ao TST. A relatora do processo na segunda turma, a ministra Maria Helena Malman, entendeu que, mesmo considerado o porte econômico da empresa, o valor de indenização mantido pelo TRT era desproporcional diante da gravidade dos fatos. Na avaliação da ministra, o valor de R$ 100 mil atenderia de forma mais razoável à finalidade da reparação. A decisão foi unânime. E eu encerro o giro de notícias pela oitava turma. A Camargo Corrêa foi condenada em R$ 200 mil por dano moral coletivo. A empreiteira não forneceu veículos adaptados em quantidade suficiente para atender empregados com deficiência. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em Porto Velho havia mantido a sentença que condenava a Camargo Corrêa ao pagamento de R$ 3 milhões por danos morais coletivos. Cerca de 250 empregados com deficiência trabalharam para a empreiteira na construção de uma usina em Rondônia, mas a empresa fornecia apenas 2 veículos adaptados para realizar o transporte dos empregados.
O TRT entendeu que a quantidade de veículos adaptados era insuficiente e que o problema afetou todos os empregados com deficiência física. Segundo o Tribunal Regional, a atitude da empreiteira violou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a construtora argumentou que já havia encerrado a obra de construção da usina, mas a relatora do caso na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, reforçou que a pretensão veiculada na demanda não está vinculada estritamente à obra, de modo que o encerramento das atividades não acarreta a perda do objeto do processo. Em relação ao valor da condenação, a relatora considerou que, apesar da gravidade das infrações e do comportamento da empresa, o valor de R$ 3 milhões para a indenização foi excessivo e desproporcional às peculiaridades do caso. Desse modo, propôs a redução para R$ 200 mil em respeito aos princípios da razoabilidade e aos critérios que orientam a fixação de valores indenizatórios. A decisão foi unânime. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.